Show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. No Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, eu vou conversar mais uma vez com o chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. Hoje vamos atender o pedido da nossa ouvinte Isabel Maria Jimenez, moradora de Santa Teresa. Ela diz que tem um neto de 16 anos que desde criança sofre de asma brônquica e há cerca de 20 dias ele teve uma crise asmática, precisando inclusive ser internado. Com toda a razão, ela está preocupada e gostaria de maiores esclarecimentos sobre esse problema. Doutor Silvio Provenzano, bom dia, bom domingo, já estava com saudade desse nosso bate-papo aqui, viu? E eu também, Heleno, espero que você tenha aproveitado bem esses 15 dias aí para recarregar a bateria. Sem dúvida, foi ótimo, amigão. Mas então, para começar nosso bate-papo de hoje, o que é asma brônquica? Então, em primeiro lugar, agradecer a Isabel Jimenez. Espero que daqui a pouco ela fique mais tranquila com relação à situação do netão dela, 16 anos, já é um garotão. Então, vamos lá. A asma é uma condição, em primeiro lugar, inflamatória dos brônquios. É uma doença extremamente frequente, estima-se em torno de 15% da população que pode ter, incide principalmente nas crianças e nos adolescentes, viu, Heleno e Isabel? Quando a doença se torna mais frequente, a incidência dessa doença está aumentando no mundo inteiro. É um problema de saúde pública, tem que ser visto como um problema de saúde pública, portanto, políticas governamentais são extremamente necessárias. E essa inflamação dos brônquios, das vias aéreas, vai levar a um estreitamento das vias aéreas. Você sabe que a gente respira normalmente pelo nariz ou pela boca, erradamente, mas respiramos, o ar vai para a traqueia. Quando a traqueia entra no tórax, ela se divide em duas partes e forma os brônquios, o direito e o esquerdo, que vão se ramificando em todo o pulmão, em toda a árvore respiratória. O estreitamento das vias aéreas, obviamente, né, Helena e Isabel, vai dificultar a passagem do ar, tanto para ele entrar quanto para ele sair. E o que causa isso é exatamente esse processo inflamatório dos brônquios, que é uma espécie de sensibilidade aumentada dos brônquios, e a gente vai falar daqui a pouquinho quais são os principais agentes, quais são os principais estímulos para que isso aconteça, principalmente no jovem. Doutor Silvio Provenzano, como se manifesta a asma? Como há esse estreitamento na passagem do ar, um dos primeiros sinais da crise de asma, né, é a falta de ar. A dispneia no meu mediquês. Essa falta de ar se acompanha frequentemente de tosse. E a tosse ela pode ser seca, ou seja, sem produção de catarro, ou ela pode ser produtiva. Inicialmente na asma, caracteristicamente o catarro parece aquela clara do ovo, bem clarinho. É devido ao processo inflamatório e imunoalérgico que ocorre nos brônquios. Eventualmente o paciente pode referir que está com uma sensação de pressão no peito, de desconforto torácico. E evidentemente que a intensidade e a frequência com que essas crises vão se manifestar é que vão dar o grau de gravidade dessa condição. Porque existe aquele asmático que tem uma crise vez por outra, muito leve, aquela sibilância no pulmão, porque é como a folha do papel que quando você dobra, assovia se você soprar. Devido ao estreitamento dos brônquios, por esses canais por onde o ar penetra para dentro dos pulmões, dá uma espécie de um assovio, a gente chama no mediquês de sibila, é sibilância. Isso é bem característico do paciente asmático. Doutor Silvio Provenzano, o que pode desencadear uma crise? Então a gente já percebeu que os brônquios do asmático, ele é mais hiperreativo. E existem, evidentemente, alguns estímulos que podem desencadear essas crises. Alterações climáticas. Então elas são mais frequentes, geralmente nessa época do ano, onde a temperatura é mais fria. Contato com a poeira doméstica, com mofo, com pólen, com cheiros fortes, com pelos de animais. A própria infecção por alguns vírus respiratórios que causam resfriado pode desencadear uma crise. Fumaça, seja fumaça do churrasco ou, mais frequentemente, fumaça do cigarro. Se você tem um asmático em casa, não fume no ambiente domiciliar. Eventualmente, a ingestão de alguns alimentos, particularmente amendoins, crustáceos, podem desencadear essa crise, ou até mesmo de alguns medicamentos, em especial o AS, que é o ácido acetil salicílico, e alguns anti-inflamatórios. Eles podem ser a causa dessa hiperreatividade brônquica que vai acarretar o estreitamento das vias aéreas e, consequentemente, a falta de ar. Doutor Silvio, o senhor disse agora há pouco que a asma afeta mais crianças e adultos, mas em relação às crianças, né? Como é que isso evolui?
Não só em relação às crianças como nos adultos, mas normalmente, viu, Heleno e Isabel, a asma começa na infância, nos primeiros anos de vida. Tem dois tipos, né? Tem aquela que começa antes do 3º ano de vida e que normalmente é agravada quando tem uma infecção pelo chamado vírus sincicial respiratório, que provoca bronquiolite na criança pequena. Esses pacientes normalmente podem, por volta dos 3 anos, ter a remissão espontânea desse quadro. E aquelas outras crianças que na infância iniciam um quadro de asma ou na adolescência. A evolução é bastante variável, viu, Heleno? Mas aproximadamente 60% até o final da infância ou da adolescência podem ter a remissão completa dos seus sintomas e terem uma vida totalmente normal. Mas mesmo aqueles que não tiverem essa remissão espontânea, com os cuidados e com o conhecimento que a gente tem como prevenir essas crises com o uso de medicamentos que fazem a chamada profilaxia da crise asmática e algumas medidas que podem ser tomadas e devem, na minha opinião, ser tomadas dentro do próprio ambiente domiciliar para evitar que essas crises possam se repetir. Mas no finalzinho eu falo que cuidados são esses, que eu tenho certeza que a Isabel está prestando atenção danada. Doutor Silvio Provenzano, uma pessoa com asma pode praticar atividades físicas? Você sabe que tem uma forma especial de asma, que é aquela asma que está associada à atividade física. O indivíduo começa a fazer exercício físico e com 10, 15 minutos de atividade física começa a ter a crise de dispneia. Então esse indivíduo, obviamente, que tem que ter uma orientação muito particular para a prática de exercícios. Ele vai ter que fazer exercícios por um tempo menor, com uma intensidade menor, um maior número de vezes. Mas tem que ter uma orientação especial. Até porque dentro do quadro da asma é muito importante a chamada reabilitação da função pulmonar, onde a atividade física aeróbica tem um papel de extrema importância. E para encerrar, doutor Silvio Provenzano, como tratar a asma e quais os cuidados que o asmático deve ter com relação ao ambiente? Bom, duas coisas de tratamento. Primeiro, a prevenção. Nós hoje temos medicamentos que são de uso crônico, algumas bombinhas especiais que podem diminuir essa inflamação dos brônquios e tornar os brônquios desses indivíduos menos hiperreativos, fazendo com que as crises de asma se tornem menos frequentes. Com relação à crise, nós temos a medicação broncodilatadora, nós temos os usos de anti-inflamatórios esteroides, que são os corticoides, e uma série de medidas que devem ser tomadas em serviços de emergência, lembrando que, pelo SUS, a asma é a 4ª causa de internação em todo o Brasil. A mortalidade é relativamente baixa e quando ela ocorre, curiosamente, é mais no ambiente domiciliar. Prestar atenção que na crise de asma grave os lábios ficam azulados, o indivíduo tem aquela retração das costelas, que é a utilização da chamada musculatura respiratória acessória, o pescoço crispa naquele sentido de tentar com toda a força buscar o ar e não consegue. Isso começa a baixar o nível de oxigênio no sangue, o que provoca, evidentemente, uma taquicardia, o pulmão dispara, e o indivíduo começa a ficar com confusão mental, meio que sonolento, podendo evoluir para o coma e óbito. Então é raro que isso aconteça, portanto, é um sinal de que a crise começou, levar a UPA, serviço de emergência mais próximo, para que a medicação da crise asmática possa ser feita. E eu prometi e vou cumprir. Que cuidados a gente deve ter com relação ao ambiente domiciliar? Então existem algumas medidas, Isabel, que em casa podem ser feitas. Por exemplo, procurar tirar cortinas, principalmente aquelas de pano, de preferência usar aquelas persianas de PVC, madeira ou metal, tirar tapetes e carpetes, porque isso acumula poeira e dificulta a limpeza, aqueles pisos lisos são mais fáceis para limpar com pano úmido. Cuidado com os detergentes que deixam muito cheiro, porque odores fortes podem desencadear uma crise. Lembrar da amônia que está em muitos detergentes, que fica aquele cheiro durante algum tempo. Evite guardar livros e bichinhos de pelúcia dentro do quarto de dormir, porque pode acumular mofo e pode ser habitat dos chamados ácaros, né? Que são aqueles pequenos parasitas microscópicos que podem, inclusive, desencadear crises. Se possível, colocar capas impermeáveis e colocar aquele invólucro nos travesseiros para evitar o contato direto com a espuma. Lembrando que travesseiros de penas,
eles são contraindicados para as pessoas com esse problema, já que pode ser colonizado por fungos e ácaros. Trocar a roupa de cama 1 ou 2 vezes por semana e, se possível, ao lavar essa roupa com água quente, porque eventualmente o ácaro não resiste à temperatura da água quente, ele morre. Isso é mais difícil para nós, viu, Heleno? A gente recomenda, apesar de que faz isso com o coração apertado, evitar ter em casa animais com pelos, né? Cachorros e gatos, nós dois apaixonados por eles. Verdade. E apenas 10% das pessoas a quem essa recomendação médica é dada consegue cumpri-la. Mas se for muito difícil se afastar daquele bichinho que a gente ama com tanta paixão, pelo menos impedir o acesso dele no quarto de dormir, aonde o paciente com asma fica. E detetizar regularmente a casa para evitar o acúmulo de insetos. E para isso a gente também recomenda não se evitar no quarto de dormir alimentar. Por quê? Porque o alimento atrai aqueles terríveis baratinhas e isso pode também trazer uma série de substâncias alergênicas que podem desencadear uma crise no asmático. Perfeito. Doutor Silvio Provenzano, mais uma vez, amigão, muito obrigado pela participação. Bom dia, bom domingo e até semana que vem. Até, Helena, agradecendo ao doutor Luiz Felipe Mascarenhas, chefe do setor de pneumologia dos servidores, e ao doutor José Luiz, que foram bastante úteis para que eu pudesse elaborar essa pauta, responder, como sempre, os colegas lá dos servidores, dando aquela força pra gente. Obrigado, gente. Abraço, amigão. Tchau. Show do Heleno.